Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ler o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue aí suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, capítulo 10. Eu tô tentando, gente, ainda achar um jeito de deixar mais clarinho pra gente ler aqui. Será que assim fica melhor? Com a luzinha? Ó. Sem aqui a luzinha. Eu acho que fica melhor, né? Um pouquinho assim. Ai, não sei. Vamos tentar, vamos testar. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9 do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar. Cornélio! Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? Deixa eu tirar, ficar melhor. O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, como uma oferta de lembrança. Agora, envia homens a Jope e faça vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 de seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade, pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela 2ª vez: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Aí aqui tem as ordens, né? Isso se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera. Quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar. Aí temos a ordem também, né? Porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo? Por que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo, prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, levanta-te, também eu sou um homem. Não é para adorar ninguém, né, gente? Adorar somente a Deus.
Foi adorar Pedro. Não pode? E falando com ele, entrou e achou ali algumas pessoas que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse Cornélio: Faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa, à hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso mandei chamar-te logo e felicito-te por tendes vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. Temos aqui um princípio eterno. Marca aí, Deus não faz distinção de pessoas. Mas em toda nação lhe é agradável. Lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aí, princípio aqui também. Sabe por que eu não marquei? Porque eu escolhi só as partes. Espera aí. 36. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Segue. Este é o Senhor de todos. Aqui é o princípio eterno, né? 36, princípio eterno. Eu tinha anotado, eu tinha anotado aqui, mas não anotei aqui. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judeia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que faz na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspenderam-no em um madeiro, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e permitiu que aparecesse. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Aqui a gente tem uma ordem direta. Então, ele nos mandou pregar, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Então, 42 é uma ordem. Deus nos manda, né, pregar ao povo e testemunhar. Aí, 43, temos uma promessa. Dele, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. A promessa, né? Todos que nele creem recebem o perdão dos pecados. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviram falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra. Porventura, pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou, aí aqui temos também uma outra ordem indireta, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui terminamos, então, capítulo 10. Vimos que aqui temos ordens, não ordens diretas, mas ordens indiretas, né? Então, devemos pregar
e testemunhar a Jesus, devemos batizar em nome de Jesus Cristo. Então, aqui temos algumas ordens, né? Temos aqui princípios. Vou fazer aqui a minha leitura novamente. Marcar, fazer toda a marcaçãozinha. Deixa eu ver aqui. Certinho. E anotar, né? Fazer fazer as nossas anotações. Que mensagem que Deus tocou no seu coração e que ação podemos fazer, né? Vamos aí pregar ao povo e testemunhar a Jesus. E vamos batizar em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém?